Do lado de fora, o grupo do herói se aproxima da entrada do labirinto. Luna vê uma luz forte e deduz que seja o teletransporte forçado. Os aventureiros ali, sem entender, questionam o que estaria acontecendo, pois foram teletransportados de repente. Derek vê algo estranho e pergunta o que é aquilo. Luna responde que vai ver. Luna pede licença aos aventureiros e após passar pela multidão, ela vê o corpo do dragão. Oliver imediatamente saca a espada, mas ela avisa que ele já está morto. Derek e a Nelly não acreditam e Oliver pergunta o que está acontecendo ali. Luna vê e reconhece Oron, chamando-o pelo nome. Após se apoiar na espada e se levantar, a espada dele some. Em direção a Luna, ela pergunta se foi ele quem derrotou o dragão e diz que ele precisa ser curado. Com um gesto, ele nega. Ele coloca a mão no ombro dela e pede para que ela apenas dê um jeito na bagunça ali. Oron continua andando. Ela percebe que apenas ele está machucado e se questiona se ele lutou sozinho. Derek pergunta se foi ele quem derrotou o dragão, dizendo que era impossível. Mas Oron apenas o ignora e continua andando. Derek fica irritado, mas Luna manda ele calar a boca, dizendo que ficou claro que foi o Oron quem derrotou o dragão, e sugere que aceitem a falta de habilidade deles. Derek avança em direção a ela, dizendo que ela fala como se fosse superior aos outros membros do grupo do herói. Luna pede para Pixie cuidar dele. No mesmo instante, uma luz, semelhante a um espírito ou um familiar, deixa Derek paralisado. Luna começa a conjurar uma magia, dizendo que a batalha acabou, mas Oliver a interrompe, pedindo para pararem. Olhando para Oron, Oliver só consegue sentir raiva. Já de noite, Sofia escreve seu relatório sobre a expedição, dizendo que haverá muitas coisas sobre o Oron, sobre sua confiança, os ensinamentos e principalmente como ele derrotou o dragão sozinho, salvando-a novamente. Ela diz que ele é incrível lutando e sempre tem uma expressão gentil. Ela escuta alguém abrindo a porta. É sua irmã Selma. Sofia percebe que ela está terrível. Selma apenas se joga na cama parecendo um zumbi. Sofia diz que faz muito tempo que não a vê tão cansada assim e pede para que ela pelo menos tome um banho. Selma não parece muito afim, mas Sofia a convida para tomarem banho juntas, o que parece animá-la. Enquanto tomam banho, Selma se sente aliviada por todos terem ficado bem depois da expedição, e Sofia diz que foi tudo graças ao Oron e que ele foi incrível. Selma pergunta o que ela achou da luta dele contra o dragão, e ela responde que ele é muito forte. Selma fala que essa é a resposta normal, mas que ele é tão forte que ela nem consegue entendê-lo. Mas Sofia responde que conseguiu entendê-lo. Selma pula na frente dela perguntando como e pede desculpas pela empolgação. Sofia explica que os movimentos e a magia dele eram incríveis, mas de resto era o básico. Como assim básico? Ela pergunta. E Sofia responde que foi exatamente o que ele a ensinou durante a expedição, sobre como atacantes de retaguarda e defensores lutam. E cita que ele é incrível por conseguir fazer tudo sozinho. Selma fica impressionada. Ela achou que nunca iria conseguir entender o poço sem fundo de força que viu na forma de Oron lutar. Mas sua irmã foi diferente. Ela entendeu da própria maneira. Selma acaba dizendo que Sofia é incrível, diferente dela. Sofia a abraça, falando que não é verdade, que ela é muito mais incrível e é a pessoa que ela mais respeita, que quer ser igual a ela. Na manhã seguinte, Oron mal consegue aguentar as dores no corpo, e por isso usa o feitiço Alívio de Dor. Segundo Oron, na verdade ele até deu muita sorte de não ter nenhum efeito colateral tão ruim, afinal, lutou até o limite. Após se dirigir até a janela, ele avista Selma. Enquanto tomam café juntos, Selma pede desculpas por incomodá-lo assim de repente e pergunta como ele está. Ele responde que está tudo bem e agradece a ela por se preocupar. Selma se levanta e se curva, agradecendo por ele ter protegido todo mundo até o fim. Foi graças a ele que ninguém se machucou. Ele fala para ela não se curvar, pois alguém como ela não deveria fazer isso. Mas ela responde que sua posição não importa. Uma vez que ele salvou todos dos coelhos de prata, ela diz que não tem palavras para agradecer. No final da conversa, Selma pede para Oron ir com ela até o QG dos coelhos, explicando que seu líder quer conversar com ele. Ele responde que está à toa mesmo e concorda em ir. Chegando lá, Vince vai direto ao ponto. Ele convida Oron para fazer parte do clã. Ele quer Oron como atacante da linha de frente na Unidade 1, o grupo mais poderoso dos Coelhos de Prata, e quer recomendá-lo como comandante. Oron se espanta e diz que ainda é muito jovem. O líder cita que sua experiência e força são mais que o bastante. Além disso, ele é educado, sério e esforçado. Enfim, ele tem as qualidades necessárias para um comandante. Selma concorda com Vince, dizendo que seria uma honra trabalhar com Oron para ajudar o clã. Em pensamentos, Oron diz que qualquer um voaria em cima de uma chance dessas. Ele responde que sente muito e pede um tempo para pensar. O líder fala que está tudo bem, que ele pode pensar o quanto quiser. Oron agradece e Vince informa que a Guilda dos Aventureiros também quer conversar com ele. Enquanto anda pela cidade, Oron ainda não acredita que os coelhos querem recrutá-lo e questiona se teria novamente companheiros.
No meio do caminho, ele para na loja do senhor que lhe deu alguns conselhos antes de ir ao labirinto na expedição. Oron está dizendo que não é engraçado. O vovô pede desculpas e diz que Oron parece sempre tão adulto e que é bom vê-lo agindo de acordo com sua idade de vez em quando. Oron diz que está falando sério. Parece que Oron contou a ele sobre a proposta dos coelhos de prata e diz que eles o valorizam bastante. O vovô pergunta se ele está com receio de ser usado e descartado novamente. Isso mesmo, responde Oron. O vovô diz que usado não é uma palavra muito boa, mas ele acha que se apoiar entre si e compensar as fraquezas uns dos outros é o que faz as pessoas crescerem. O velho sugere que ele pense um pouco mais então. Agora, no QG da guilda, junto dos anciões e do grupo do herói, o chefe diz ter ouvido que o dragão negro apareceu no andar 50 e que Oron o derrotou sozinho. Oron confirma o boato. Derrotou sozinho, fala Derek, dizendo que o dragão já tinha sido enfraquecido por eles e que Oron só teve a sorte de dar o golpe de misericórdia. Anneli fala que foi sorte dele e que eles salvaram sua vida. Oron manda eles ficarem quietos, dizendo que não tem nada com isso. Oron pergunta ao chefe se pode falar, e o chefe responde que sim. Oron questiona Oliver sobre o porquê de terem ido direto por andar 92 com a encantadora nova, e pergunta se ele achou que seria fácil devido ao fato de já terem ido lá diversas vezes. Oliver não responde. Acertei, né? Fala Oron, dizendo que alertou várias vezes que era perigoso seguir em frente enquanto não fossem mais fortes. Ele cita que já houve várias vezes em que alguém quase morreu nos andares profundos. Oliver responde que foi por isso que trocaram de encantador, para ir com alguém cuja magia de suporte é mais poderosa que a dele, e presumiu que poderiam ir mais adiante. Oron diz que não está bravo pela expulsão. O que o deixa bravo é o quanto ele faz pouco caso dos encantadores. Oliver responde que não faz pouco caso, e que foi por isso que arrumou uma nova. Oron pergunta então por que ele começou com ela nos andares profundos, questionando se ele tem noção de quanta concentração um encantador precisa quando está explorando. Oliver responde que tudo o que o encantador faz é ficar sentado num lugar seguro e reaplicar buffs quando eles acabam. Segundo ele, é fácil. Oron se irrita e pergunta se ele está falando sério. Claro que sim, ele responde. Oron fala que a paciência dele acabou. Oliver, 61 segundos. Anneli, 134 segundos. E Derek, 186 segundos. Esse é o tempo que os buffs de vocês duram. Oron explica que o encantador precisa ficar contando esse tempo para saber quando reaplicar e dar instruções ao resto do grupo enquanto isso, e pergunta onde que isso é fácil. Oliver, sem resposta, fica irritado. Enquanto isso, no QG dos Coelhos de Prata, Logan pergunta a Sofia se ela já sabe o que Oron vai fazer de agora em diante. Ela responde que não sabe de nada. Caroline lembra que eles não tiveram a chance de falar com ele após o fim da expedição. Logan questiona a possibilidade de ele fazer parte do clã. Caroline diz que estava pensando a mesma coisa e conta que já tinha até conversado com Sofia sobre isso. Então por que nós três não pedimos? Questiona Logan. Caroline fica empolgada com a ideia, mas não sabe onde ele está. Sofia fala que talvez sua irmã saiba. Perto da entrada, em um banco, Selma não para de pensar em Oron. Ela quer muito que ele se junte a eles, mas não sabe se ele vai querer companheiros de novo. Depois da luta contra o dragão, ficou claro que ele não precisa de ajuda. De repente, Sofia e os outros a chamam, perguntando se ela sabe onde Oron mora. Logan explica que eles irão pedir para Oron se juntar ao clã. Selma pergunta se eles estão falando sério. Ela também quer que Oron se junte ao clã, mas supõe que com toda aquela força, ele não precise deles. Pelo contrário, talvez no nível atual deles só o atrapalhem. Os três parecem não se importar com isso. Logan responde que já estão cientes disso, mas que quer que Oron se junte ao clã mesmo assim. Logan explica que só de estar perto de Oron já é o suficiente para ver o que ele precisa aprender. Caroline e Sofia compartilham da mesma opinião. Logan ainda diz que no momento eles realmente atrapalham Oron, mas um dia irão ficar mais fortes e farão com que ele os aceite como companheiros. Selma fica surpresa e pensa que faz sentido. Ela também pode aprender com ele e ficar mais forte. Ela conta que ele foi à guilda dos aventureiros, e sem perder tempo, eles partem correndo. Enquanto deixa o QG, Oron diz que agora o grupo do herói terá que lidar com a punição pelo teletransporte forçado. No meio do caminho, ele vê o time 10 correndo em sua direção. Sem saber o que fazer, Oron corre para se esconder deles. Após entrar em um beco, Caroline reconhece que era ele. Ela grita chamando-o, mas ele continua se escondendo e diz que agora está começando a sentir os danos da sua luta anterior. Na verdade, ele nem sabe por que está fugindo deles. Logan grita seu nome, dizendo que só quer conversar, mas Oron continua fugindo. Após um tempo, Oron entra na loja do vovô e finalmente consegue despistá-los. O senhor pergunta por que ele está evitando as crianças. Oron explica que já se decidiu antes em não entrar para outro grupo, e sabe que isso vai deixá-los tristes. O vovô dá risada e fala que parece que Oron se importa bastante com eles. Do lado de fora, Caroline fala que ele está estranho e questiona o porquê de ele estar evitando-os, concluindo que deve ser porque ele não quer entrar para o clã.
Mas Logan fala que é exatamente por isso que estão os três juntos para pedir. Sofia cogita que ele negue mesmo assim, e Logan fala que, se for o caso, ele abandona o clã e vira discípulo do Auron. Caroline responde que isso não vale e diz que vai fazer o mesmo. Já Sofia não sabe bem o que faria. Enquanto Auron os observa, o senhor deixa claro que os três o admiram muito. Auron pede para ele parar. O vovô diz que ele parecia se divertir enquanto fugia deles. De noite, enquanto Auron caminha em um campo, ele lembra das palavras ditas pelo senhor. O vovô sabia que o Auron estava procurando por um lugar para chamar de seu, e deu mais um conselho. Ele não precisa estar sozinho, pode encontrar o seu lugar junto com outras pessoas. Auron fica muito pensativo observando a lua. De repente, ele escuta Sofia. Ela agradece a ele por tê-la salvado no dia anterior. Ele diz que não foi nada. Sofia conta que passou o dia procurando por ele e pergunta onde ele estava. Ele responde que passou o dia pela cidade e pergunta o que ela faz ali àquela hora. Ela explica que esse lugar é perto da sede do clã e é um dos seus lugares favoritos, pois a vista da lua é muito bonita dali. Ela diz que, mesmo nos lugares mais escuros, a lua continua brilhando forte, e por isso, ela sente que ganha força quando olha para ela. Ela pergunta se ele sabe de onde vem o nome dos coelhos de prata do céu noturno. Ele responde que não. Segundo ela, a lua também é chamada de guia noturna, e os coelhos de prata do céu noturno querem ser os guias dos aventureiros. Daí vem o nome. Um guia? Em pensamentos, ele tem a impressão de que já falou sobre isso com alguém há muito tempo. Sofia toma coragem e pede para ele se juntar aos coelhos, dizendo que quer ficar com ele. Ele pergunta para ela que tipo de lugar é o clã na visão dela. Sofia responde que eles lhe ensinaram muitas coisas e lhe deram muitos sorrisos. Ela afirma com orgulho que lá é seu lar e conclui que, para ela, é um lugar para chamar de meu. Na manhã seguinte, Auron vai até a sede dos coelhos. Vince pergunta se ele chegou a uma resposta. Ele responde que sim, chamando Vince de líder. Vince diz que todos estão felizes em recebê-lo. Selma abre a porta parabenizando-o e entregando seu uniforme. Sofia, Caroline e Logan correm para ver o Auron após ficarem sabendo da notícia. Agora, com o uniforme dos coelhos de prata do céu noturno, Auron diz que faz parte do clã e está ansioso para trabalhar com eles. Em uma lembrança de infância, Auron está treinando com Oliver. Oliver acaba ganhando o combate. Alguns adultos ali atrás estão olhando o embate. Um senhor diz: "Só ele pode realizar o nosso desejo." Um outro concorda, mas fala que o jovem prodígio pode ao menos proteger o herói. Disso ele tem certeza. Auron aceita a derrota. Parece que ele está aliviado e diz que não consegue mais derrotar Oliver. Oliver fala para ele parar com a brincadeira, pois sabe que Auron é mais forte que isso. Oliver também diz que Auron era muito melhor antes e pergunta o que aconteceu. Auron diz que está sendo superestimado e que usou sua força total. Auron sugere que talvez antes fosse mais forte mesmo, mas que Oliver cresceu e ficou mais forte que ele. Oliver ainda não acredita e Auron não sabe mais o que dizer para ele. Auron completa dizendo que não tem como vencer Oliver, pois ele é muito talentoso. Ele ainda não acredita e fala que ainda vai fazer Auron levar a luta a sério. Sozinho, Auron diz: "Sem chances, eu não quero matar você." Uma menina se aproxima dele, dizendo que ele fez um bom trabalho. Sion é o seu nome. Ela diz que é uma pena que ele tenha perdido. Ele se lamenta, dizendo que ela viu o lado patético dele, mas ela nega e afirma novamente que ele foi incrível, dizendo que sabe da verdadeira força dele. Ele afirma que essa é a força verdadeira dele, pois esse é o resultado por seu coração ser fraco demais para aguentar a própria força e o jeito que aqueles adultos olham para ele. Mas agora é Oliver quem carrega esse peso. Auron se sente culpado por isso, então sente que precisa ajudar Oliver. Sion fala que não vai deixar Auron sozinho e promete ficar forte o bastante para ficar ao lado dele. Nesse momento, ela fala que eles irão vencer algo juntos, mas há um erro, como se algo estivesse sendo escondido ou esquecido. Ela continua falando que é alguma coisa, igual a ele, mas novamente o dá mesmo erro e não dá para saber o que ela quis dizer. Ela continua dizendo que sempre vai estar com ele, mesmo se ele for para muito longe, ela sempre vai alcançar ele. Então pede para ele não carregar tudo sozinho. Ele aceita. Ela então levanta e fala que vai fazer de tudo para alcançar ele. Novamente começa a falhar, mas ela deixa claro que quer andar ao lado dele em algum lugar e pede para que ele seja o guia dela. Em outro momento, o chefe da guilda de aventureiros se curva a um rapaz, chamando-o de grão-mestre, dizendo que sente muito pela visita repentina. O grão-mestre presume que deve ser algo muito grave para o mestre da guilda da região do sul ir até ele assim desesperado. O chefe conta que há 3 dias, um aventureiro derrotou sozinho o dragão negro. "Até que enfim", diz o rapaz animado, e fala que agora a conquista do labirinto do sul deve avançar. Cita que o aventureiro deve ser um suicida para desafiar o dragão sozinho. O chefe da guilda explica que foi uma emergência, devido ao fato de o dragão aparecer em outro andar, em um habitat que não era o seu.
O rapaz pergunta se foi Oliver, mas o chefe nega. Surpreso, ele se questiona quem mais poderia ser e pergunta se foi Oron. O chefe pergunta se ele conhece Oron. O grão-mestre fica preocupado, perguntando-se o que está acontecendo. Ele deduz que, se Oron tivesse condições de usar tanto poder assim, nunca escolheria derrotar um chefe dos andares profundos. Ele pergunta ao chefe da guilda se Oron tem agido diferente ultimamente. Não que eu tenha notado, o chefe responde. O rapaz, então, conclui que Oron não voltou ao seu estado original, mas de alguma forma obteve poder o bastante para derrotar o dragão negro de outra maneira. O rapaz pede ao chefe da guilda para avisá-lo caso alguma outra coisa aconteça envolvendo Oron. Em outro momento, em uma floresta, um grupo diferente de aventureiros acaba massacrando outros 5 grupos de alto nível que estavam juntos. Uma das mulheres do grupo fala que não esperava tantos aventureiros reunidos. Outro membro diz que não importava, pois o resultado ainda foi o mesmo. Um terceiro diz estar feliz, já que nenhum deles foi ferido, e chama por Sion, e pergunta o que irão fazer agora. Ela analisa a situação e chega à conclusão de que não haverá mais aventureiros poderosos aparecendo no grande labirinto do leste por um tempo, e sugere que saiam dali. Sion percebe uma presença oculta e pede para parar de se esconder. Um rapaz de capuz branco aparece chamando-a pelo nome, dizendo que ela tem bons olhos. É um mensageiro. Ela pergunta o que ele quer. Ele avisa que tem uma mensagem do QG. Apareceu um aventureiro poderoso no sul, o bastante para vencer o dragão negro sozinho, um matador de dragões. Vocês devem encontrá-lo e matá-lo, caso decidam que é um inimigo. Ela demonstra um pouco de preocupação. O mensageiro ainda completa dizendo que o QG acredita que o matador de dragões já está do lado da igreja. Ela diz que entende e, devido à falta de informações, supõe que não seja o Oliver. A outra mulher diz que, se possível, gostaria de tentar trazê-lo para o lado deles, mas o outro membro deixa claro que, se ele estiver do lado da igreja, terão que matá-lo. Sion agradece pela mensagem e o mensageiro se despede. Sion avisa que eles irão partir assim que todos estiverem prontos. Um outro membro cita que o sul é território da igreja, assim como o leste, e precisarão ter cuidado. Ele ainda questiona o quão forte é esse matador de dragões. Sion concorda e responde que só irão descobrir quando lutarem contra ele. Eles seguem caminhando. Em pensamentos, Sion não acredita que apareceu alguém como ela no sul, e deixa claro que não queria se envolver com esse lugar, mas ela é a única que pode lidar com isso. Pensa que, caso seja real, o sul pode acabar conquistando labirintos tão rápido quanto o oeste, e ela precisa impedir isso a qualquer custo, pois jurou que seguiria a vontade dele depois que ele morreu. Ela diz o nome de Oron, afirmando que ele era a pessoa que ela mais amava. Seus sentimentos nunca mudaram e nunca vão mudar. Ela fala que também nunca vai esquecer o que aconteceu naquele dia, o dia em que seu coração congelou. Ela pede desculpas por não poder lutar ao lado dele. Ela deixa claro que vai lutar mesmo que seja sozinha, não vai deixar ninguém atrapalhar e que vai matar os velhos da igreja que levaram Oron à morte, não importa o que tenha que fazer. Termina dizendo que, se esse matador de dragões ficar do lado da igreja, irá matá-lo também. Enquanto isso, no QG dos Coelhos de Prata, Vince cita que os feitos de Oron são incríveis. Ele arriscou a própria vida lutando contra o dragão negro para proteger os companheiros. Cita também que ele não é só forte, mas possui um conhecimento que o clã não tem, e que no grupo do herói ele era responsável pela gerência e pelas operações sozinho. Por esses motivos, Vince deseja oferecer a ele a posição de comandante nos Coelhos de Prata, ocupando o posto de Albert, que foi morto pelo dragão no ano passado. Porém, para isso acontecer, ele precisa da aprovação de 2/3 dos comandantes atuais e inicia uma votação. Antes de começar, um dos comandantes pede um momento para falar com Oron. Diz que fica feliz em recebê-lo e que todos têm expectativas nele, mas pergunta: "Você está pronto para dar sua vida pelo clã?" Ele explica que as decisões de um comandante mudam as vidas de muitos membros e que para eles o clã é tudo. Por isso fazem de tudo para protegê-lo, colocando as necessidades da organização acima de tudo. Em pensamentos, Oron diz que entende, mas começa a lembrar do passado e das tragédias que aconteceram. Ele cita que há muito tempo fez uma promessa que nunca irá quebrar e que não vai traí-la. Ele responde: "Não estou disposto a dar a vida pelo clã." Um dos comandantes diz que essa declaração o desqualifica não só como comandante, mas como membro. O senhor conclui que, em outras palavras, ele não está disposto a dar tudo de si pelos Coelhos de Prata do Céu Noturno, e pergunta: "Por que você está aqui?" "Para proteger aqueles com quem me importo", responde Oron. O senhor fica curioso. Oron diz que está preparado para isso desde que decidiu entrar para o clã. Como membro dos Coelhos de Prata, fará tudo o que puder para proteger seus companheiros. Ele conclui falando sobre seu juramento de quando se tornou aventureiro. Ficar mais forte para que, não importa o que aconteça, seja capaz de proteger aqueles que são importantes para ele. O senhor pergunta quem são essas pessoas e supõe que ele se refira aos membros em si, não à entidade do clã. Oron responde que sim,
Vai protegê-los até o fim, mesmo que custe sua vida. O senhor aliviado diz que entende. Vince inicia a votação e pede para quem for a favor de Orun levantar a mão. Orun acaba sendo aceito. Já nos corredores, Selma diz que ele deu um susto nela. Ele pede desculpas e fala que é o jeito dele. Ela diz que está tudo bem e que agora vai apresentá-lo à Unidade 1, pois todos estão ansiosos para conhecê-lo. De repente, uma garota chama Selma, dizendo que precisa conversar com o novo comandante. Selma a apresenta, dizendo que seu nome é Stella. Ela faz parte da divisão de gerenciamento de aventuras. Orun lembra que a viu na reunião. Stella pede desculpas por incomodar assim e pergunta se ele é bom em ensinar os outros. Orun pergunta quem ela quer que ele ensine. Ela fica encantada, dizendo que nem precisou explicar muito e que não poderia esperar menos de alguém que fazia parte do grupo do herói. Ela conta que tem um novo grupo com o qual quer a ajuda dele. Selma sabe que ele é capaz e gostaria de pedir isso também, mas ele pergunta se isso não vai interferir com a Unidade 1. Ela explica que não precisa se preocupar com isso. Ali ele vai ter mais tempo do que quando estava no grupo do herói, pois os coelhos não passam muito tempo no labirinto. Stella fala que é proibido passar mais de 3 dias seguidos no labirinto. Orun diz que é um belo local de trabalho e concorda em ensinar os grupos novos. Stella agradece e conta que eles são muito talentosos, então ele pode esperar grandes coisas. Ela se despede dizendo que vai mandar os materiais depois. Chegando na sala da Unidade 1, todos ficam alegres com a chegada de Orun. Um deles fala que estavam à sua espera. Selma diz que ele não precisa ficar tão nervoso. A primeira a se apresentar é Rain, a mais velha. Ela tem 24 anos e é uma maga. Ela diz que se ele precisar de algo, pode falar com a irmãzona aqui. Irmãzona? Ele repete, olhando para ela. Ela fica envergonhada, perguntando se são pequenos. Ele responde dizendo que não, que são vastos. Os hobbies dela, no caso. A segunda a se apresentar é Lucretia. Ela é uma curandeira e tem 18 anos. Diz que pode chamá-la de Lucré e avisa que o próximo é o irresponsável do Will. Ele pede para ela não chamá-lo assim. Seu nome é Wilkes, mas pode chamar de Will. Ele é um defensor e tem 20 anos. Selma se apresenta também para fazer parte do ritual. Orun parece feliz com o novo grupo. Ele se apresenta como um atacante de linha de frente e diz que vai fazer o melhor para alcançá-los. Will conta que estava fazendo o papel do Albert e que agora passa a bola para ele. Orun agradece novamente, dizendo que vai se esforçar. Selma fala que ele não precisa ser tão formal. Lucré fala que tem a mesma idade e não fala de forma tão formal, então está tudo certo. Will diz que ela precisa respeitar os mais velhos. Enquanto Will e Lucretia discutem, Selma fala que será mais fácil de ele se comunicar se estiver relaxado, e ele concorda. Antes de se sentar, Will pergunta como ele conseguiu derrotar o dragão sozinho. Ele parece meio incomodado, e Selma fala que ele não precisa se forçar a responder. Ele diz que está tudo bem, afirmando que é importante compartilhar informações com os companheiros. Ele explica que conseguiu derrotá-lo graças a 2 feitiços originais dele. Originais? Pergunta Rain. Ele conta que o primeiro se chama Impacto. Pode aumentar o efeito de um equipamento ou magia em até 100 vezes. O segundo é um feitiço que pode ser usado múltiplas vezes para aumentar habilidades além do que a magia de suporte comum consegue. Lucré pergunta, até quantas vezes? Ele conta que usou 32 vezes contra o dragão. Rain fica impressionada. Lucré chega a falar que não é justo, mas ele explica que só consegue usar em si mesmo. Diz que o peso é tão grande que não consegue lutar por muito tempo usando isso, e que na luta contra o dragão negro durou muito mais que o esperado. Will comenta que só o impacto já é uma enorme vantagem. Lucré fala que ele é muito forte e chega à conclusão de que ele poderia ficar nas outras posições também. Ele conta que, não importa o quanto se esforce, só é capaz de usar feitiços de nível médio, mesmo ele tendo conhecimento suficiente para criar feitiços originais. Ele conta que é isso mesmo e nem ele entende o motivo, mas deixa claro que, mesmo sem usar feitiços de nível alto, tem suas magias originais, então não é tão inútil assim. Rain fala que ele deve ter se esforçado bastante e que espera um dia também conseguir usar magia de alto nível. Lucretia pergunta se ele tem uma habilidade especial. Ele responde que sim. Will fala que agora a Unidade 1 tem 3 membros com habilidade especial. Orun pergunta quem mais tem, e Selma responde que é melhor ele ver isso na prática, em uma expedição. Ela planeja ir no dia seguinte ao Labirinto do Sul para eles aprenderem a trabalhar juntos. Lucretia fica animada e Will sugere dar uma festa de boas-vindas ao Orun. Orun lembra que perdeu sua espada na luta contra o dragão negro e precisa comprar uma. Rain fala que vai demorar dias para conseguir uma nova. Ele diz para ela não se preocupar, pois sua espada é padronizada. Padronizada? Will pergunta. Não é feita sob medida? Orun responde que sempre foi o suficiente para ele. Ele usa magia de suporte para deixá-la mais forte e afiada. Rain fala que talvez fosse o caso antigamente, mas agora ele é um membro dos Coelhos de Prata do Céu Noturno e não pode ser visto usando uma espada barata. O matador de dragões usa uma espada padronizada? Pergunta um homem. Rain fala que é isso mesmo, e por isso quer que ele faça uma nova. Seu nome é Aran,
e ele é o ferreiro oficial dos Coelhos de Prata. Ele pergunta como Auron conseguiu sobreviver tanto tempo com uma espada barata. Auron responde que foi encantador nos últimos anos, e armas não eram seu foco. Mas ele entende por que Rain ficou brava. Afinal, agora é membro da Unidade 1, e concorda que precisa de uma arma digna. Auron pergunta ao Aran se ele pode fazer uma espada para ele. Ele responde que será uma honra. Will conta que ele é o ferreiro exclusivo do clã e o elogia, dizendo que é o melhor de todos e garantindo a qualidade. Aran fica sem jeito, mas fala que está sem materiais. Explica que, para fazer uma espada para o Auron, os materiais precisam vir dos andares profundos. Lucretia diz que eles precisariam de uma espada para ir ao labirinto e conseguir os materiais para fazer a própria espada. Isso é que é colocar a carroça na frente dos bois, diz Will. Auron fala que isso não é problema algum, pois tem muitos materiais dos andares profundos. Todos ficam impressionados. Selma pergunta por que ele tem tudo aquilo. Ele conta que conseguiu quando estava no grupo do herói, mas nunca chegou a usar. Lucretia conhece todos os itens, mas entra em choque quando vê a escama do dragão negro. Rain, Will e Selma também estão paralisados. Auron lembra que Albert, o ex-atacante da Unidade 1, foi morto pelo dragão. Ele se sente mal e pede desculpas. Rain se vira, dizendo que é incrível. Com essa escama, dá pra fazer a espada mais forte de todas. Ele sabe que ela está incomodada, mas não demonstra por causa dele. Aran fala a Auron que vai usar a escama como ingrediente principal e pergunta se ele quer alguma outra coisa mais específica. Auron começa a pensar. Will diz que vai ter que deixar a festa para outro dia. Auron pede desculpas, mas Will fala que está tudo bem. Lucretia diz que mal pode esperar para ver a espada de dragão negro. Selma diz para Auron pensar com calma e explicar tudo de que precisa para o ferreiro. Certo. Ele responde. No dia seguinte, Selma faz uma reunião com a Unidade 1. Auron fica muito ansioso, sem acreditar que vai conseguir explorar com companheiros novamente. Selma explica que a divisão de gerenciamento de aventuras pediu a coleta de pele de ovelhas tóxicas. Ela explica que irão praticar o trabalho em equipe no andar 86. Auron, ainda pensando muito, planeja levar seus companheiros até o andar 94 e deixá-los em pé de igualdade com o grupo do herói. Já no andar 86, Lucretia ressalta que nem parece um andar profundo de tão bonito. Will lembra que todos os andares acima deles são só cavernas, e Rain fala que essa é uma das coisas boas de chegar aos andares inferiores, as novas paisagens que podem ser vistas. Selma pede para que não abaixem a guarda. O alvo deles são as ovelhas tóxicas, porém ainda há muitos dragões de terra nesse andar. Ela termina dizendo que o principal objetivo é ver como eles trabalham junto ao Auron. Selma instrui Will a atrair a atenção dos monstros. Em seguida, Rain deve atacar por trás com magia, e Lucretia deve atacar também, mas deixar a magia de cura pronta. Selma ficará responsável por manter os buffs e dar instruções. Por fim, ela pede que Auron assuma a frente na ofensiva. Lucretia diz que ele provavelmente dará conta dos monstros sozinho. Will fala que é capaz de eles atrasarem o Auron. Selma diz que se for mais fácil para ele lutar sozinho, não tem problema. Mas ele responde dizendo que é parte do grupo e que ela pode dar ordens a ele sem hesitar. Lucretia diz que se o Auron sair por aí sozinho, eles não irão aprender a trabalhar juntos. Selma diz que ela tem razão e pede desculpas. Will e Rain pedem para ela ficar calma, dizendo que essa atitude não é do feitio dela. De repente, ocorre um ataque surpresa, mas Auron é rápido. Ele desvia e conjura uma barreira rapidamente. Ele alerta que esse ataque é de um dragão de terra. Como não consegue ver de onde veio, diz que primeiro precisam localizar o monstro. Lucretia diz para deixarem com ela, pois ela tem o rastreio mágico. Auron nunca ouviu falar nisso. Selma explica que é a habilidade especial dela. Ela consegue seguir os rastros de magia para encontrar o inimigo. Lucretia se concentra e rapidamente localiza o dragão usando sua habilidade especial. Em seguida, ela usa a magia Clarão. Ela lança algo semelhante a um sol, que faz o monstro sair de onde estava escondido. Will fala que agora é a vez dele, e pede pro Auron ficar de olho. Usando uma lança de 2 pontas, ele avança em direção ao dragão. Selma fala que é melhor Auron ver a força deles por si mesmo. Em seguida, ela pede para Rain preparar um ataque e usa o buff de aumento de magia nela. Will continua avançando. O dragão ataca, mas ele consegue anular apenas cortando o ataque do monstro. Isso é tudo? Pergunta Will. O dragão solta uma nova onda de ataques, mas novamente Will anula e desvia. O dragão avança, fazendo-o recuar. Rain fala que vai disparar os fogos grandes para comemorar a chegada do Auron e usa a magia Explosão, derrotando o monstro com facilidade. Auron diz que foi muito rápido. Will pergunta o que ele achou. Auron diz que ficou surpreso, elogiando-os e dizendo que trabalham muito bem juntos. Rain fala que ele está sendo muito formal, mas ele responde que realmente ficou impressionado. Em pensamento, ele analisa Will, dizendo que cancelar o ataque em vez de só bloquear foi uma grande surpresa, especialmente com a lâmina dupla, uma arma que quase ninguém usa. A Rain também. A velocidade com que ela conseguiu construir um feitiço de nível especial foi notável.
A maioria dos magos levaria o dobro do tempo de que ela precisou. Ele elogia também o rastreio mágico da Lucretia, dizendo que é incrível, pois a parte mais difícil de qualquer expedição é encontrar os monstros, e cita que é uma habilidade indispensável para o grupo. Por fim, ele encara Selma, pensando quão incrível é a capacidade de liderança dela. É o que amarra tudo, tornando o grupo ideal. Ela percebe e pergunta por que ele está encarando-a. Ele diz que não é nada, só estava pensando o quanto ela e a Unidade 1 são incríveis. Ela fica sem graça e responde que não são tudo isso. Lucretia percebe que ela ficou envergonhada. Nesse momento, outros 2 dragões aparecem. Selma fala que os 2 são perfeitos para treinar o trabalho em equipe. Will chama o Auron, o que o deixa animado. Os 2 avançam. Auron percebe uma presença estranha e para no meio do caminho. Ele usa uma flecha de pedra, expondo uma tartaruga encoraçada que estava sorrateira. Will elogia, dizendo que mandou bem. Auron fala que essa posição é ruim, pois estão cercados. Selma cita que tartarugas encoraçadas têm cascos duros, mas são bem lentas. Ela deixa Rain e Lucre responsáveis por cuidar dela. Em seguida, pede para Auron e Will derrubarem os 2 dragões sem se preocuparem com a retaguarda. Auron fica mais animado ainda, dizendo que as decisões dela são rápidas e confiáveis. Os dragões avançam atacando. Will anula os ataques. Usando a telepatia, Selma instrui Auron a avançar pelo lado. Ele fica sem entender, e ela explica que essa é sua habilidade especial, telepatia, e que consegue se comunicar à distância. Ele a elogia, o que a deixa sem graça, mas ela recupera a postura e pede para ele mirar no ponto cego dos dragões, deixando claro que ele pode usar seus próprios buffs se quiser, ficando a critério dele. Entendido, ele responde. Selma pede para Will continuar distraindo-os. Will diz que pode deixar, chamando-a de chefe. Ela pede para ele parar de chamá-la assim. Em seguida, pergunta para Rain como as coisas estão indo. Rain responde que é só uma tartaruga de casco duro e pede para deixar com elas. Enquanto se posiciona, Auron cita que a habilidade da Selma é muito incrível e era o que ele mais queria quando estava no grupo do herói. Posicionado, ele começa a usar seus buffs: aumento de força, aumento de técnica e aumento de afiação. Ele avisa a Selma que está pronto. Ela pede para ele marcar o seu tempo pelo Will e diz que serão 5 segundos até o ataque. Ela começa a contagem regressiva. 5, 4, 3, 2 e no 1, Auron ataca. No momento do acerto, ele usa sua magia original, Impacto, derrotando os 2 dragões com um único golpe. Will pergunta se esse é o impacto, ficando impressionado. Auron responde que deu tudo certo graças a ele ter atraído os dragões para a posição certa. Auron pergunta como estão indo com a tartaruga, e Selma responde que já está acabando. Rain usa a magia de trovão Mjolnir e Lucre usa lança de gelo. Um forte raio cai, causando uma explosão intensa. Em seguida, o monstro é congelado, sendo destruído por completo. As 2 comemoram. Auron e Will também trocam socos. Selma parabeniza todos pelo ótimo trabalho. Enquanto caminham no andar 86, Selma diz ao Auron: "Até que não foi nada mal para nossa primeira vez juntos, né?" Auron responde que não tem essa de até que. Segundo ele, faz muito tempo que lutar não era tão fácil assim para ele. Rain pergunta se foi mais fácil do que com o grupo do herói. Ele responde que sim. Animado, ele conta que foi mesmo muito bom ter se juntado aos Coelhos de Prata. Lucretia fica feliz em ouvir isso. Em pensamento, ele se alegra pois estão se ajudando. Ele sabe que isso é normal para um grupo, mas já tinha quase esquecido que podia ser tão divertido. Ela fala que ele também é incrível, dizendo que o feitiço Impacto foi impressionante. Will conta que nunca viu ninguém derrotar 2 dragões de terra juntos de uma vez. Auron agradece. Selma pergunta se, do ponto de vista dele, a unidade 1 está pronta para o andar 92. Sem hesitar, ele responde que sim, com certeza. Ela pergunta se é porque ele está com eles agora. Ele fala que não, e explica que eles poderiam vencer o dragão sem ele. Termina explicando que a força deles é o suficiente para fazê-lo acreditar nisso. Rain agradece e conta que no último ano eles treinaram e se esforçaram ao máximo, mas não sabiam se isso tinha dado resultado. Will explica que ouvir isso do matador de dragões o faz acreditar. Auron pensa que eles devem ter treinado muito duro após a morte de Albert, e tem certeza de que agora são fortes o bastante para vencer o dragão negro. Selma fala que o dragão é forte, incrivelmente forte. Após ver a luta, ela se lembrou disso. Diz que não quer perder mais ninguém e pede para que ele lute junto, deixando claro que quer a ajuda dele. Claro, Auron responde, dizendo que também faz parte da unidade 1. Ela agradece. Lucre lembra que eles ainda precisam caçar as ovelhas para poderem voltar para casa. No fim da tarde, após concluírem a missão, Lucretia fica contente falando que o ar da superfície é tão gostoso. Will pergunta quantas ovelhas conseguiram matar no total, e Rain fala que foram 9 com a última. Selma elogia que Auron foi muito bem coletando as peles. Ele agradece. Will conta que Lucre não conseguiria limpá-las tão bem. Ela responde que ele é mais desajeitado do que ela, mas ele insiste que, mesmo assim, ainda é muito melhor que ela.
Auron lembra que precisa ir até a divisão de gerenciamento de aventuras e pergunta se ela pode dizer onde fica depois. Ela fala que pode acompanhá-lo até lá, pois precisa relatar o sucesso da missão também. E se ele estiver livre de manhã, ambos podem ir juntos. Já de noite, Selma e toda a Unidade 1 estão bebendo para comemorar. Ela dá as boas-vindas ao Auron e pede um brinde. Todos estão bem animados. Auron agradece. Selma diz que eles é que agradecem. Conta que depois que ele derrotou o Dragão Negro, muita gente o quereria. E por isso, fica grata por ele ter se juntado aos Coelhos de Prata. Rain fala que agora precisam se esforçar para Auron não se arrepender. Ele fala que não há chances de se arrepender. Conta que se divertiu bastante mais cedo no labirinto e por isso quer continuar ajudando-os dali em diante. Lucretia começa a chorar, dizendo que isso a deixa muito feliz, e fala que está contente também pelo fato de estar sendo mais fácil conversar com ele do que ela esperava. Rain pede calma e pergunta o porquê do choro. Ela responde que estava preocupada que talvez não fosse se dar bem com Auron, e por isso está muito feliz. Rain fala que também estava nervosa, pois não sabia se iria conseguir acompanhá-lo. Will conta que também estava. Se não pudesse trabalhar com Auron, ele ficaria encrencado. Lucretia pergunta se todos também estavam preocupados. Rain dá risada e diz que aposta que Selma era quem estava mais nervosa. Will concorda. Rain completa dizendo que ela estava bem interessada no Auron. Selma, sem graça, pergunta do que ela está falando. Lucretia fala para ela nem tentar esconder, pois está na cara. Ainda diz que na verdade ela estava interessada até demais, e continua rindo. Selma fala que como é a líder, queria garantir que ele se sentisse confortável com o grupo, só isso. Auron diz que graças a isso, conseguiu se divertir bastante, e fica feliz que ela seja líder. Envergonhada, ela agradece e vira todo o copo de uma vez. Will fica animado e grita chamando o garçom para trazer mais uma rodada. Auron lembra que o vovô da loja lhe disse que qualquer decisão traz arrependimento, mas agora ele não se arrepende de nada de ter entrado neste clã. Um tempo depois, Selma claramente está bêbada. Auron pergunta se está tudo bem com ela. Ela fala ao Auron que ele é um cara tão bonito, ele pede para ela parar de brincadeira. Ela responde que é sério. Ele fica sem graça. Em pensamentos ele fala que, se ela se aproximar assim dele com essa expressão, ele não vai conseguir ficar tranquilo. Ela começa a tocar nele, dizendo que ele está indefeso. Ele responde que ela está bêbada. Não estou não, ela responde. Ele fala que isso é o que as pessoas bêbadas dizem. Ela o chama pelo nome, perguntando por que não, e diz que estava esperando este dia por um bom tempo. Fala que não vai deixá-lo fugir até de manhã. Ele fica vermelho. Do outro lado, Rain pergunta o que eles estão fazendo. Auron pergunta se ela pode acalmar a Selma. Sem problemas, ela responde, e pergunta se pode participar também, abraçando-o. Auron fica mais em choque ainda. Ela também? Pergunta Selma. Selma pergunta se não parece que ela está levando aquilo a sério o bastante. Auron percebe que a situação só piorou. Lucretia diz que o Auron é super popular. Will fala que ele mandou bem, com uma garota em cada braço. Desesperado, Auron pede ajuda aos dois. Will fala para ele ficar calmo, pois ele é a estrela. Hoje eles vão fingir que não viram nada e nem vão olhar. Auron diz que não liga se eles olharem, só pede para ser salvo. Auron sente o abraço e a respiração delas, dizendo que é tão quente e macio. Desesperado, ele se pergunta o que deve fazer. Ele fala que não dá mais e não tem mais escolhas. Ele não queria fazer aquilo, mas usa a magia induzir sono para fazer as duas dormirem. Aliviado, ele agradece a Selma, dizendo que não se divertia assim já fazia muito tempo. Enquanto isso, Sofia diz que sua irmã está demorando muito. Ela soube que Selma entrou com Auron no labirinto, mas acha que é impossível estarem lá a essa hora e se pergunta o que ela está fazendo. De repente, alguém bate na porta. Ela pergunta se é Selma, mas Auron responde dizendo que é ele. Ela fica envergonhada, perguntando-se o que ele veio fazer àquelas horas da noite, e acha que ele veio vê-la. Ela fica apavorada, mas novamente ele pede para ela abrir a porta, por favor. Ela toma um susto ao ver sua irmã nas costas dele e questiona o que está acontecendo. Não acredita que sua irmã está voltando carregada pelo Auron àquela hora. Ela pergunta ao Auron há quanto tempo ele tem esse tipo de relação com sua irmã. Esse tipo? Diz Auron. Sofia fica com uma cara nada amigável. Ele explica que não tem nada entre eles, pede desculpas pelo mal-entendido e explica que ela só bebeu demais e desmaiou. Então ele a trouxe para casa. Então foi isso? Ela responde, dizendo que tomou um susto e pedindo desculpas. Ela percebe que sua irmã nunca fica tão bêbada assim e conclui que eles devem ter se divertido bastante. Após chegar a essa conclusão, Selma, dormindo, chama o nome de Auron, esfregando o rosto nele. Se divertiu muito mesmo, diz Sofia em pensamento ao ver a cena. Sofia começa a chamar Selma. Após ela abrir os olhos, Sofia pede para ela descer, já que acordou. Com um rosto assustador, Sofia diz que ela já está incomodando Auron e pede para ela contar o que aconteceu, deixando Selma em pânico. Após se esclarecerem, Sofia entende que ela só bebeu demais na festa de boas-vindas do Auron. Isso mesmo, diz Selma, pedindo desculpas.
Sofia fala que o Oron estava sorrindo quando foi embora, mas que o jeito de Selma agir deve tê-la incomodado. Novamente ela pede desculpas, dizendo que está arrependida. Após encarar Selma por um momento, Sofia diz que ela não tem jeito mesmo. Ela entende que a irmã tenha perdido um pouco a mão na diversão, já que ultimamente estava muito ocupada e estressada. Selma pergunta se está perdoada e Sofia diz que não tem o que perdoar. Sofia fala que ficou um pouco chateada, mas que não é certo ficar brava por causa desses sentimentos. No entanto, pede para que Selma tome cuidado para não causar problemas para os outros. Selma fica encantada, dizendo que sua irmã é um anjo do céu. Ela começa a chorar, dizendo que tem sorte por ter uma irmã tão angelical. Sofia diz que ela está exagerando. Selma percebe que sua irmã também tem sorrido mais ultimamente e sabe que é por causa do Oron. Enquanto toma banho, Selma fala que Sofia tem razão. Sente-se mais leve agora, tudo graças ao Oron. Ela fica com vergonha por ele tê-la carregado até em casa e fala que precisa ter cuidado para Sofia não entender errado de novo. Ela não entende por que está pensando nisso, até parece que está tentando convencer a si mesma. Começa a ficar confusa sobre seus sentimentos. Diz que realmente o admira como aventureiro, mas que não tem nada além disso. Pelo menos, é o que ela acha. Após lembrar dos momentos, pergunta-se se é assim que se sente de verdade. No fim, admite que está difícil se concentrar. Na manhã seguinte, Oron se encontra com Selma para ir até a divisão de gerenciamento de aventura. Ele pergunta se a deixou esperando. Ela responde que não e pede desculpas pela noite anterior. Ele fala que está tudo bem, afinal ela estava bebendo, e pede para esquecer tudo. Ela concorda, dizendo para focarem no futuro. Assim se encerra o episódio 9.